você tem que assistir um seriado no Netflix, que o nome é 3 toneladas, Assalto ao Banco Central. Esse seriado ele é fantástico, ele é um caso real e demonstrado pelos policiais que estavam ali, que realmente fizeram aquela investigação. Então isso é muito importante. Então vou dar aqui meu comentário sobre esse seriado. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Quando eu vi esse seriado, quando estava lá no Netflix, me chamou bastante a atenção, porque eu vi que se tratava não somente de um filme, mas de um documentário com as pessoas reais, com os policiais reais, com o promotor, enfim, que tiveram a atuação naquele caso, nos agentes de polícia e tudo mais, e foi muito interessante. Então aqui eu vou dar meus comentários do porquê que é importante. Se você não assistiu e quer assistir, vá lá e assista, porque aqui eu vou falar muita coisa que vai falar no filme, mas não se preocupe, porque vão ser coisas aqui de positivas. Então assim, as lições que eu peguei vendo ali, né, que é uma verdadeira aula aí para quem é criminalista, para quem atua e também para quem tem curiosidade e acha interessante toda essa parte criminal, investigativa. Porque você vai ver que no filme tem questões assim da parte policial, da parte de acusação, da parte de lei, parte internacional, questões de organização criminosa e questões empresariais envolvendo aquela organização criminosa ali, mas que é muito interessante e que eu vou estar falando sobre tudo que teve ali no filme e do que eu achei de mais interessante. Primeiro, é muito interessante a forma que é feita a narrativa, onde você vê ali os jornalistas falando, a polícia falando. E é interessante porque os jornalistas eles queriam ver uma forma de falar, só que foi um assalto a um banco que teve, vamos dizer assim, foram 3 toneladas em dinheiro, ou seja, foram milhões de reais, eu não lembro agora o certo, mas se eu não me engano foi 160 milhões, não lembro agora, confere lá. Mas assim, foi um volume muito alto e foi o maior, no caso, furto, né, ao banco que já ocorreu aqui no Brasil. Poxa, foi algo muito grande, mas que não teve morte, não teve sangue, não foi um assalto ao banco. Foi algo furtivo, foi por meio de um túnel onde, assim, né, várias pessoas mal intencionadas ali, tudo com a intenção de realmente pegar o dinheiro do banco em espécie, tá? Eles alugaram uma casa próximo ao banco, assim, numa distância relativa, no outro quarteirão e tudo mais, alugaram uma casa, fizeram uma empresa de fachada ali, que era tipo como se fosse uma empresa que cuida da parte de grama e tudo mais, e cavaram um túnel de debaixo dessa casa até chegar debaixo do banco e deu certo. E é até engraçado que no filme fala que quando chegou essa notícia assim, aos policiais, eles pensavam que se tratava de um furto a um caixa eletrônico que estivesse lá no Banco Central. Só que, na verdade, se tratava de fato do cofre mais protegido ali. No caso, provavelmente de Fortaleza, que foi o local, devia ser o cofre mais protegido. E mesmo assim, conseguiram pegar. Então, é muito interessante essas narrativas. E agora eu passo aqui a falar da parte investigativa. Porque, por mais que isso aconteceu, ficou-se com medo, né, de que aqueles bandidos eles ficassem como se fosse, vamos dizer assim, os heróis, ou seja, aqueles criminosos ficassem como se fossem os heróis. Porém, a própria polícia, a Polícia Federal, a polícia ali também de Fortaleza e depois de vários outros locais, porque depois que foi feito o furto as pessoas foram fugir, a própria polícia ela conseguiu ir atrás de muitas pessoas. Então, praticamente todas as pessoas elas foram presas. Suspeita-se, né, que o PCC foi responsável por financiar essa parte aí de que eles foram lá e tudo, financiaram para que houvesse esse furto por meio de túnel, né? E é claro, porque é um investimento alto, mas olha só o retorno que eles tiveram. É tido, né, como se muita parte do dinheiro fosse para outras organizações criminosas maiores, ou no caso o PCC, não sei ao certo, só fazendo aqui um comentário e tudo, da minha opinião, e que, ou seja, foram distribuídos e tudo, e que não ficou tudo para as pessoas que cometeram ali o crime. Então é muito interessante isso, só que teve um viés que vocês vão ver, que é bem interessante do documentário,
que essas pessoas eles ficaram praticamente com uma maldição. Por quê? Porque no meio assim entre os criminosos sabiam que tais pessoas fizeram parte do furto. Então, essas pessoas eles sabiam que tinham dinheiro. Então, aconteceu muito sequestro, né? Tiveram sequestro e tudo, para que as pessoas dessem o dinheiro. Então, muitas pessoas foram extorquidas e muitas pessoas se fantasiaram, se fizeram de policiais para extorquir essas pessoas e conseguiram. Então, tinha muitas pessoas que no documentário você vê que elas foram presas e que elas queriam ser presas porque elas já estavam tanto tempo fugindo da polícia e com medo de que algo pior acontecesse. E se eu não me engano aconteceu sim no filme a morte de algumas pessoas, justamente porque outras queriam pegar o dinheiro delas e tudo. Então foi uma coisa assim que se conseguiu, né? Foi o maior furto aí do Brasil, porém as pessoas ali que cometeram aquilo, elas não foram beneficiadas, né? Aí do ponto de vista da defesa, as pessoas foram presas, só que teve, claro, o processo penal. E foi bastante engraçado, porque nesse tempo ainda não existia a lei de organização criminosa. Você não poderia ali falar que teve uma estrutura organizada, com mais de 4 pessoas e tudo, para você conseguir vamos dizer assim, né? Tanto pena quanto medidas, até para no período ali de investigação, que fosse melhor. Porém, a polícia, a promotoria, eles usaram um artifício de direito internacional, que foi uma convenção, um tratado, que foi a Convenção de Palermo, que ela falava sobre essa parte de organização criminosa e tudo, então eles encaixaram ali. E isso fez com que a pena aumentasse e tudo. Tiveram algumas questões ali que foram positivas do ponto de vista da acusação. Porém, quando chegou a um determinado ano, foi criado no Brasil a Lei de Organização Criminosa, e a defesa, é claro, de pronto, argumentou que, como se teve uma lei nova, você não poderia usar aquela lei internacional, porque ainda não tinha definição do que seria crime organizado e tudo, e agora tinha. E, é claro, não no caso, beneficiou as pessoas que estavam ali acusadas. Então você vê que, por mais que tenham conseguido prender, feito outras questões, você também teve um benefício, por isso que eu achei interessante, da parte do ponto de vista da defesa técnica do processo penal, que chegou uma lei regulamentando a parte do crime organizado, os meios de investigação, a definição do que seria, os acréscimos que teriam ali, porque essas pessoas elas responderam ali pelo crime de, vamos dizer assim, de furto, provavelmente teve lavagem de dinheiro, isso tudo em associação criminosa, né? Só que a parte de crime de organização criminosa é diferente de associação, porque ela é bem mais, vamos dizer assim, né? É uma legislação que é pior para a pessoa, ou seja, é o que a acusação queria de fato. Só que no momento você não conseguiu, não foi possível fazer isso. E aqui eu estou falando assim de uma forma bem tranquila, só para recomendar, mas que tem vários, é muito importante, seja você advogado, ou seja você que for, assistir, porque é uma verdadeira aula, assim, real, sabe, do que aconteceu. O outro ponto que eu achei muito legal foram as prisões, porque as prisões e toda a parte investigativa por parte da Polícia Federal e afins, eles tiveram o cuidado de fazer um processo que ele fosse totalmente lícito para que depois não houvesse nulidades. Então você vê que as prisões elas foram todas bem feitas, você teve um inquérito ali muito bem feito para você não se ter depois uma nulidade que a defesa conseguiria arguir, né? Então você vê que foi um jogo limpo, por mais que as pessoas fossem criminosas, você vê que a prisão foi limpa, inclusive foram filmadas e tem parte delas ali, onde os policiais até falam, né, com a pessoa que foi presa, poxa, a casa caiu e tal, e a pessoa ali que fez o furto falou, fazer o quê, né, e tudo. Então assim, por mais que a pessoa tenha feito algo errado, foi interessante porque você viu ali que, tipo, eles aceitaram a prisão, vão responder pelo que eles fizeram, e a polícia respeitou muito. Então assim, isso foi interessante porque você via ali e tudo. Então é interessante a gente ver isso, porque o processo penal tem que ser um jogo limpo. Porque se mesmo a pessoa for errada e a acusação fizer algo de errado, ou no inquérito policial
a polícia fizer algo de errado, nós, como defesa, normalmente a gente vai arguir alguma nulidade ou então alguma coisa que vai beneficiar o nosso cliente. Então foi interessante ver isso, porque quando você tem isso, você vai para vamos dizer assim, né, para um processo penal limpo, onde de fato vai ser discutido o que aconteceu ou não, discutir pena, absolvição, mas de uma forma que você nem encontra nulidades. Porque muitas vezes a defesa, a gente encontra muita nulidade que beneficia demais, às vezes, o nosso cliente, por parte de uma atuação mal feita da polícia, do órgão de acusação que é o Ministério Público. Então eu achei bastante interessante essa parte aí do filme, então, do documentário, vale a pena você assistir. Outra coisa também que eu achei muito interessante foi que, aí trazendo para o mundo dos negócios, é que você pega ali uma organização criminosa, onde tem diversas pessoas ali que cuidam, cada um tem uma especialidade. Então você vê que eles não vão fazer um furto ao banco sem especialistas. Eles procuram pessoas que são especialistas em ver como fazer vamos dizer assim, né, o buraco e tudo mais para chegar no ponto certo. Pessoas que saibam como fazer isso da melhor forma, o melhor local e tudo. Então você vê que tem uma preparação e de fato o crime ali ele é organizado, é uma empresa mesmo, se você for prestar bastante atenção. Então você vê que até na organização criminosa você tem um investimento para conseguir aquele fim que é o furto, e você também tem diversos especialistas ali. Claro, eles estão fazendo coisas erradas, mas você veja que até para você conseguir fazer um crime bem feito, ou seja, concluir um crime, as pessoas estão de fato ali trabalhando e você vê que tem que ter pessoas qualificadas, ou seja, até no mundo do crime tem especialistas conhecidos. E se você for ver que depois que foi feito esse furto, ele foi tão bem sucedido que começaram a ter uma onda de furtos no Brasil todo. Ou seja, de tentativa de furto. Teve uma lá no, acho que Porto Alegre, em um banco de lá, quase conseguiram, só que a polícia já estava monitorando. Chegaram, quando estava próximo de chegar no túnel, eles deflagraram uma operação, prendeu todo mundo. Então a gente vê que de fato aconteceram outras coisas, mas a polícia muito bem ela conseguiu assim evitar. Então a gente vê que é muito interessante esse documentário, é importante você ver, mostra ali algumas pessoas sendo presas, como que foi feita a parte investigativa, como que cada detalhe importa, ou seja, às vezes uma pessoa ali ela só conseguiu descobrir um criminoso ali no aeroporto porque ele sabia algumas características daquela pessoa, que ele usava bota e que ele tinha uma peculiaridade assim de vestimenta, que olhando as câmeras do aeroporto, a pessoa conseguiu identificar, opa, a pessoa está ali. E por meio disso eles conseguiram ir atrás dessas pessoas. Então foram diversos detalhes, eu creio que foram anos de investigação, porque algumas pessoas foram presas de imediato e algumas foram presas só depois. Então assim, interessantíssimo. Se eu fosse você, eu não deixava de ver. Ainda mais se você for advogado criminalista, poxa, é uma aula ali de operação e tudo, de como as coisas devem ter sido. E faz parte da história, porque a gente vê uma operação por parte da polícia que foi feita sem a lei de organização criminosa e que no meio do processo passa a valer. Então a gente tem ali praticamente uma aula sobre processo penal aí em casos de crimes federais. Então vale muito a pena, fica a recomendação, seja você advogado ou não. Então é isso, grande abraço. Eu só fiz aqui alguns apontamentos porque é uma série que é muito interessante, é um documentário muito interessante, então assista lá. É tipo uma minissérie, então não sei se são 3 ou 4 capítulos, mas que vale muito a pena. Grande abraço para vocês e até mais.